Minha saudação e meu bom dia nesse início de semana. Vamos acolher a palavra de Deus, vamos iniciar a semana meditando o Santo Evangelho deste dia, o Evangelho que o Cristo nos envia, o Evangelho que a Igreja nos apresenta e nos oferece. E o Evangelho do dia é o Evangelho segundo João, capítulo 16, versículos 29 a 33. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus continua nesta passagem do Evangelho o seu discurso, preparando os seus discípulos para a provação, para as provações de sua paixão. Os discípulos respondem com um ato de fé. Eles professam a fé. Nós cremos que viestes da parte de Deus. Diante da resposta de fé dos discípulos, diante da sua profissão de fé, Jesus nos transmite o ensinamento do Evangelho de hoje. Qual o ensinamento? Jesus nos ensina, meus irmãos e minhas irmãs, que a fé nunca é provada ou comprovada apenas com as palavras. Não é suficiente dizer nós cremos, é necessário viver a fé que nós professamos. Como? Jesus prossegue. E prossegue exatamente falando da tribulação, das dificuldades e provações. Eis que vem a hora em que eu ficarei só, em que vós vos dispersareis. Jesus fala exatamente depois da profissão de fé dos discípulos, de dificuldades e de tribulações. No mundo tereis provações. O que Jesus pretende? Meter medo no coração dos seus discípulos? Não, exatamente o contrário. E é Ele que nos diz: digo-vos isto para que tenhais a paz. Coragem, eu venci o mundo. Jesus quer, meus irmãos e minhas irmãs, com esse evangelho de hoje, nos ensinar que a nossa fé, mais do que professada com os lábios, deve ser vivida concretamente. E qual o melhor momento, a melhor ocasião em que nós devemos viver, provar e comprovar a nossa fé? Nas horas das dificuldades. É ali que a nossa fé deve se manifestar. É ali que ela deve falar forte, através das nossas atitudes, através da nossa vida. Que nós possamos acolher o ensinamento do Senhor nesse Evangelho e fazer de verdade com que a nossa fé seja concretizada por meio das nossas ações. E as 3 sementes para esse dia, sementes que devem ser fecundadas e dar frutos de vida e de fé no nosso coração. A primeira semente, o versículo 33, onde Jesus nos diz: no mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. O Senhor nos convida a colocarmos a nossa fé como força, como refúgio, como suporte para as nossas dificuldades. A segunda semente, uma palavra, e a palavra nós colhemos também desse versículo, colhemos do Evangelho. A palavra de hoje é coragem. Rezemos para que o Senhor nos dê o dom da coragem, para que de fato nós testemunhemos a fé que nós professamos, testemunhemos com a vida. E a última semente, um questionamento, uma pergunta: qual a minha atitude de cristão diante das tribulações? Diante das provações, eu tenho uma atitude de calma, de esperança, ou uma atitude de desilusão, de desespero e de inconformismo? Eu, como cristão, como pessoa de fé, sei transmitir esperança, coragem e motivação para os outros, mesmo nas horas difíceis? Essa é a nossa missão, meus irmãos. Essa é a missão que o Senhor nos confiou. Sermos também nós construtores da paz, propagadores da paz. E que de fato a nossa vida, as nossas palavras e ações transmitam esperança e fé ao coração de todas as pessoas. Obrigado por escutar esta meditação. Obrigado por permitir esta minha entrada todos os dias na sua casa, na sua vida e na sua família. O meu abraço, a minha oração e a minha bênção. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.